Então, muito boa noite, pessoal aí da turma 20/CDD01. Professor Bruno Steffens, mais uma vez aqui diretamente de Franca, para mais uma aula da semana de vocês, do curso Cuidador, aí de São José do Rio Preto. Beleza? Lembrando a todos vocês, questão do formulário, parabéns, todos estão respondendo certinho o formulário. E não deixe de continuar respondendo, tá? Depois da aula tem outro formulário aí para vocês, toda semana vai ser assim, respondam e entreguem no prazo máximo de 2 dias aí para valer a frequência de vocês e também o pontinho positivo, tá bom? Lembrando que hoje a gente começa módulo novo. Esse livro aqui, ó, quem tem o material da escola, Saúde, deixa eu colocar aqui, né? Saúde e seus cuidados, tá? Esse livro aqui bonitão, que tem essas duas pessoinhas aí na capa. Então a gente vai começar a ver assuntos voltados à saúde e os cuidados com a saúde. Que todos nós devemos ter. Vocês, cuidadoras, cuidadores, perante os pacientes, perante vocês mesmos, nós como professores, todo mundo, né? A gente tem que cuidar bem da nossa saúde. Então a gente tem que entender primeiro o que é saúde para depois começar a cuidar dela. Então o assunto de hoje vai falar sobre um tema já primordial e muito importante a todos vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos começar a falar na saúde desde lá da infância. Então, saúde na infância, capítulo 1 desse módulo aí, ó, saúde e seus cuidados. Olha só, até mudei a capinha, coloquei um azul aí, coloquei o símbolo da medicina aqui em cima. Tá? Eu gosto sempre de fazer essas alternâncias para ficar mais chamativa a aula. Então, vocês estão vendo aí um bebezinho bonitinho e uma pediatra lá verificando aí toda a parte de saúde desse bebê. Não só bebê, tá? Toda a parte de criança e adolescente a gente vai estar falando nessa aula de hoje. Então envolve tanto a parte da infância quanto a parte da adolescência também. Mas principalmente a parte ali da infância, que vai dos 0 aos 12 anos. Para vocês entenderem um pouco sobre a saúde perante esse tipo de público. Vocês podem trabalhar como babás aí de crianças, acompanhantes ali de crianças, às vezes a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, tem que ficar em casa. Então o que vocês podem contribuir? Vocês já viram lá no primeiro módulo, profissão de cuidador, as fases do desenvolvimento infantil. Como é que a criança se desenvolve. Agora, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a saúde, sobre algumas questões importantes que vocês têm que ficar atentos e atentas perante essa situação, tá bom? Muito bem, vamos começar a aula então. Só para lembrar que a aula passada, a última aula do livro Profissão de Cuidador, eu falei sobre o paciente em estágio terminal. Vocês estão lembrados? Quando eu falei das sensações e demonstrações que o paciente em estágio terminal vai apresentar, tá? O que fazer em caso de morte? Pode ser que aconteça, vocês estejam cuidando de alguém, infelizmente aconteça a morte dessa pessoa. Então vocês se prepararem psicologicamente, saber para quem ligar, saber para quem recorrer, tudo bem? Então tudo isso faz parte da aula do último capítulo do livro Profissão de Cuidador. Hoje vamos começar a falar do primeiro capítulo do livro, tá? Do livro Saúde e seus Cuidados, o livro 2 aí do curso de vocês. Então vamos falar da linha do tempo. De 0 a 18 anos de idade. Tudo aquilo que a criança e o adolescente vai poder passar. Vai ser bem simples essa parte aqui, que eu vou resumir bem rapidinho mesmo, mas para que vocês entendam. Tá? O que vai mesmo interessar é mais adiante, quando eu falar da saúde mesmo das crianças. Organizando a rotina de uma criança, o que vocês, cuidadores, podem auxiliar na rotina de uma criança, nos cuidados da criança, também perante a conversa com os pais, a conversa com os responsáveis, que vocês podem orientar para a saúde dessa criança. Os transtornos de aprendizagem que podem ocorrer. Então, as crianças elas têm alguns transtornos de aprendizagem que vocês vão ver aqui. Perdão. E as intolerâncias alimentares, as principais delas. Aquilo que a criança não pode, né, comer, às vezes está sensível, tem alguma sensibilidade, tudo isso vocês vão aprender nessa aulinha de hoje. Beleza? Beleza. Então, olha só, saúde na infância. O que eu quero que vocês entendam aqui, pessoal? Presta bem atenção. Crianças, né, que vão nascer com algum tipo de deficiência, pode ser física, mental, claro que elas vão precisar de cuidados especiais. Tá? Então, a criança deficiente física, deficiente mentalmente, ela vai precisar de cuidados especiais. Vocês vão ver alguns exemplos aí de deficiências mentais, físicas ao longo do curso. Então, tanto os pais aí quanto os profissionais da saúde, aí pode ser o médico, pode ser o pediatra, os educadores, os professores dessa criança, tá? E os cuidadores também. Precisam trabalhar em conjunto. Aqui é como se fosse uma equipe multidisciplinar, mas não igual aquela que eu passei para vocês no conteúdo passado, né? No livro passado. Eles precisam trabalhar em conjunto para garantir essa saúde e o desenvolvimento da criança, principalmente nos primeiros anos de vida.
Então, às vezes, não cabe só o cuidador observar. Tem que ter ali a presença dos pais, tem que ter a presença, por exemplo, do professor, se estiver numa escolinha, tá bom? Então, aquilo que todo mundo, né, tiver contato com essa criança é importante para vocês conversarem, porque às vezes uma pessoa percebe uma coisa que outra não percebe, o cuidador percebe uma coisa que os pais não estão percebendo e vice-versa. Então, isso é muito importante mesmo para a saúde de uma criança, tá? Por quê? Eu vou explicar aqui. O que vocês estão vendo aqui na tela é o desenvolvimento social da criança. É tipo uma escala. Vocês estão lembrados que no capítulo 17 da aula, do livro passado eu falei das fases do desenvolvimento infantil, as 4 fases, tá bom? Aqui é o desenvolvimento social da criança, é ela por si própria. Então vai de 0 aos 18 anos aí, por aí adiante. Então eu quero que vocês prestem atenção nesse desenvolvimento aqui que é dividido em 3 partes. A gente tem ali de 0 a 3 anos, 2, 3 anos, o que a gente chama de primeira infância. Depois, dos 3 aos 6, 7 anos, a segunda infância. Dos 6 aos 12, a terceira infância. Aí, chegou dos 12, ela já não é mais criança, ela passa a ser uma adolescente. Lembra que eu falei na aula de leis? Muito bem. Então, dos 12 aos 18, ela já é adolescente. Então, olha só, adolescência e vida adulta. Então, praticamente, primeira, segunda e terceira infância é de 0 a 12 anos. Então, de 0 a 3 primeira, 3 a 6 segunda, 6 a 12 terceira. Tá? E depois dos 12 aí a vida adulta. Beleza? Só que aqui tem uma coisa, né, diferente para mostrar para vocês. Do 0 aos 2 anos, a criança ela é absolutamente dependente dos responsáveis, do pai, da mãe, do cuidador, não sei. Ela é dependente, óbvio. Ela não consegue comer sozinha, ela não consegue beber uma água sozinha, ela não consegue se trocar sozinha. Então ela é totalmente dependente. Então tudo que vocês forem fazer tem que ser feito para a criança. Tá? Ela não vai conseguir fazer nada sozinha ali. Às vezes até os primeiros passos, precisa de ajuda. Então ela é totalmente dependente. Dos 2 aos 6 anos, ela começa a ter o que a gente chama de dependência relativa. Algumas coisas ela precisa que os pais façam ou que os acompanhantes façam. Outras ela consegue fazer sozinha. Então, por exemplo, às vezes ficar de pé sozinha, ela consegue. Caminhar, às vezes comer alguma coisa. Tá? Então, conforme ela vai aí passando os anos, essa criança vai começando a ter a dependência relativa. Ela não é mais tão dependente absolutamente dos pais para tudo. Ela começa a aprender a dependência relativa ali, que é o que ela pode fazer e o que ela precisa de ajuda para fazer. Dos 6, 7 até para frente, né, até a adolescência aí, depois a vida adulta, ela começa a tomar o rumo da independência. Então ela não precisa mais de ninguém para ajudar. Tá? Então, por exemplo, ela consegue comer, se trocar, acordar, ir para algum lugar sozinho, sozinha. Então ela não precisa, ela está rumo à sua independência, que é o que os pais têm que fazer. Tá? É óbvio, a criança ela tem que, primeiro, ter uma dependência absoluta, segundo, ter uma dependência relativa, onde ela aprende coisas que elas podem fazer sozinhas e sozinhos. Outras precisam dos pais ou dos cuidadores. E para qual objetivo? Para que ela tome a independência dela. O que acontece hoje, muitas vezes, no mundo, é que os pais seguram essas crianças muito tempo na dependência, ou absoluta ou relativa. Então, nesse caso, tem que tomar total atenção, porque isso pode prejudicar até mesmo psicologicamente a vida de uma pessoa. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conheço casos de adolescentes que até os 18 anos a mãe e o pai trancavam em casa por medo do mundo, medo das coisas que podem acontecer. Vocês que são pais, mães, estão me assistindo agora, tá, vocês têm isso, a gente não quer o mal para o filho da gente. Eu não sou pai, mas eu vejo pela minha mãe e meu pai o tanto que me criou. Então a gente vê, né, essas características, a gente vê a preocupação. Só que os pais também têm que entender que essa criança, esse adolescente, precisa tomar o rumo da independência. Eles precisam ser, entre aspas, soltos no mundo. E hoje, muitas vezes, eu conheço casos, eu tenho afilhados assim, tá? Em que a criança tem 8, 9, 10 anos e ainda os pais estão com uma dependência absoluta em cima. Até dar banho precisa dar banho. Sendo que a criança pode fazer isso. Pode comer alguma coisa sozinha. Então, isso é uma coisa preocupante nos dias de hoje. Tá? Por quê? Porque a violência, o mundo do jeito que está, então a gente quer sempre o bem.
Só que a gente tem que tomar cuidado também para que isso não gere um transtorno psicológico. Tá? Então, dependência absoluta, a criança precisa de todos os cuidados. Ela não sabe fazer nada sozinha. Dependência relativa é aquela que a criança consegue fazer coisas sozinhas e consegue também precisar de ajuda de outras pessoas. E é o rumo à independência, que aí é quando ela consegue se virar sozinha, não precisa de ajuda para nada. Tá? Hoje, nós adultos somos totalmente independentes. Tá? Então, nesse caso, para vocês entenderem como é que é o desenvolvimento social da criança. Então, eu coloquei aqui 3 exemplos. Olha a dependência absoluta. Olha esse bebezinho bonitinho aí, a primeira infância. Então, nesse caso aqui, totalmente dependente de alguém. Totalmente dependente do pai, da mãe ou do cuidador. A dependência relativa é aquela que a criança ela pode fazer as coisas sozinho ou depende de outra pessoa para ajudar. Que vai causar mais ou menos aí dentro do começo ali da vida escolar da criança. Tá? Quando a criança começa a ir para a escolinha, para a escola, jardim de infância, ensino fundamental. Então tem coisa que ela precisa fazer sozinha. Ela vai aprender isso na escola. É onde os professores vêm para ensinar essa independência. Mas o pai e a mãe têm que buscar na escola ainda. Às vezes a criança não pode fazer certas coisas que os pais têm que fazer. Depois da terceira infância já é o rumo à independência. É onde que aí a criança também ela consegue fazer as coisas sozinha. Só que aqui eu quero mostrar para vocês um diferencial. Olha a primeira infância. É a fase mais importante no desenvolvimento da criança. Tá? Porque ela está se descobrindo. Então ela vai passar da transição da dependência absoluta para a dependência relativa. Então o que ela pode começar a fazer sozinha? Então ela está aprendendo a fazer coisas sozinhas. Então nesse caso aí é a parte mais importante do desenvolvimento de uma criança. Isso aqui vai muito da saúde, tá? Só que olha só, é equivocadamente pensar que, ou seja, alguns pensamentos dos pais, cuidadores, até mesmo professores, eles têm aquele pensamento um pouco equivocado. Então, olha só, é muito equivocado, por exemplo, vamos supor, no desenvolvimento de uma criança, não perceber ou não entender o que acontece ao seu redor. A criança, ela percebe o que acontece ao seu redor. Ela percebe, ela entende, às vezes, o que acontece ao seu redor. E os pais acham que não. Ela não está entendendo aquilo. Muitas vezes tiram de um lugar que ela está se interagindo, tá? Está bem naquele ambiente, para resguardá-la em outro lugar. Não, a criança está entendendo aquilo. Ela só não consegue demonstrar com palavras. Ela está na dependência absoluta ainda, na primeira infância. Ela não fala ainda. Mas ela está percebendo. Ela está entendendo. É a mesma coisa quando vocês chegam perante um bebezinho e começam a fazer brincadeira e começa a rir. Aquela risada gostosa. Ele percebe, a criança percebe. Ele ou ela, A criança percebe, ela entende. Então, às vezes, os pais acham que isso não acontece, mas acontece. Tá? Olha só, deve ser moldada conforme anseios de seu meio. Os pais, às vezes, querem moldar a criança de acordo com o que eles acham que é certo. Tudo bem. Não estou aqui dizendo que os pais estão errados do jeito que tratam os filhos. Obviamente que não. Mas tem que tomar cuidado. Porque, às vezes, aquele ambiente não vai ser um ambiente muito propício para a vida daquela criança no futuro. Então, por exemplo, cessar as brincadeiras, não deixar ter interação com outros amiguinhos. Tudo bem que aqui na primeira infância, já mais bebezinho, não tem essa interação tanto assim. Mas moldar de acordo com os anseios do meio. Tá? Então, tudo isso a criança aí, ela vai perceber, porque ela percebe, ela entende o que está acontecendo. Os pais acham que não, mas ela percebe. Sempre quieta ou comportada é sinônimo de saudável. Não significa que a criança sempre quietinha e sempre comportadinha, ela está saudável. Às vezes não. Tá? Então, olhou a criança, nossa, que criança comportada, que criança saudável, quieta, que exemplo. Às vezes ela não está saudável. Tá? Ela simplesmente não está podendo expor aquilo porque ela está sendo reprimida de alguma coisa. Tá bom? Olha só, muitos pais acham que a criança não precisa brincar, não precisa se fantasiar. Gente, isso é um erro. As crianças estão em fase de desenvolvimento. A primeira infância, a dependência absoluta, com a transição daquilo que ela vai aprender a fazer sozinha, ela precisa brincar, ela precisa se fantasiar. Tá? Tem pais e mães que acham que a criança não deve ser levada a sério no que sente. Criança tem que ser levada a sério no que sente, porque ela está expondo. Ela consegue agora passar essa noção para os pais. Então, não é nada não. Não, tá chorando à toa. Não, tá não sei o quê, fazendo birra à toa. Não é.
Isso ela está sentindo alguma coisa. Ela só está com dificuldade de expressar corretamente. Certo? Então, isso também tem que ser levado a sério. Tem pais que acham que a criança sempre tem que ser castigada ou sempre tem que ser gratificada sempre. Fez uma coisa legal? Vamos gratificar toda hora. Fez uma coisa ruim? Vamos castigar. Isso é um erro. Porque aí é aquela questão assim, a criança foi mimada demais. Então lá na frente, ela só vai fazer as coisas se ela ganhar alguma coisa em troca. Compreendem comigo aqui? Ou senão ela vai ficar com medo de fazer alguma coisa por medo de errar e ser castigada. Porque lá na infância ela foi castigada. Então tem que ter todo o cuidado do mundo perante isso daqui. A criança, de verdade, é uma joia a ser lapidada, mas muito bem. Tá bom? E que os detalhes fazem toda a diferença. Principalmente nessa fase que é a primeira infância. Beleza? Segunda e terceira infância, ou seja, a dependência relativa, onde a criança aprende a fazer coisas sozinhas, mas ainda precisa de apoio, e com uma independência que aí ela consegue fazer as coisas sozinhas. Vinculada à educação que será oferecida. É onde que eu falei, é onde a criança começa a entrar no meio escolar. Então ela vai aprender coisas para ser educada. Tá? Então ela vai se educar ali. Então olha só, vinculada à educação que será oferecida. Por isso, a rotina saudável ajudará a desenvolver bons hábitos. Quais rotinas são essas? Olha só, tempo para TV, celular, videogame. Hoje, criança, nessa faixa etária aqui, da segunda e terceira infância, ela reclama, ela quer ficar o dia inteiro no celular, o dia inteiro no computador, o dia inteiro na internet. Não, tem que estipular tempo. Não pode ficar com dó, tá? Ah, mas tá quietinha, tá vendo televisão, então tá beleza, não vou me preocupar. Tem que se preocupar, porque aquilo vai prejudicar o desenvolvimento, a inteligência daquela criança se for vir, tá? Então tem que ter tempo para TV. Por mais que a criança não goste, tem que ter tempo. Tem que criar uma rotina, olha aí, organizando a rotina da criança. Ela tem que acostumar com aquilo, tá bom? Para lá na frente não ficar dependente. Ela precisa tomar a independência dela. Beleza? Alimentação saudável. Então, a criança tem que comer bem, não é ficar levando em lanche, levando em McDonald's, levando em refrigerante. Tem que comer bem. Tem pais que ficam com dó. Ah, mas tadinho, tadinho. Não é. Alimentação saudável, acima de tudo, ela está desenvolvendo, os órgãos, tudo está desenvolvendo. Precisa dar, né, todo esse suporte necessário na alimentação. Prática de atividade física. Então, desligar um pouco da TV e celular videogame para fazer lá, jogar uma bola, fazer uma natação, tá? Tem muitos pais que colocam a criança em escolinha de judô, tudo isso muito importante, faz bem, tá bom? Acompanhamento no pediatra, dentista, para saber como é que está o desenvolvimento físico dessa criança, como é que está a saúde bucal. Vacinação correta, certo? Horas de sono adequadas. Então, a criança tem que ter hora de sono adequada para dormir ali, para acordar, tudo certinho. Vocês já viram isso lá atrás no primeiro módulo, tá bom? Então, tudo isso tem que ser acompanhado. Porém, nessas fases, infância, né? Segunda infância, terceira infância, dependência relativa, rumo à independência. Tá bom? Para vocês entenderem aí mais ou menos como é que funciona essa questão. Isso aqui é só uma teoria, uma parte mais teórica para vocês entenderem. Vamos falar agora dos problemas vinculados à saúde de uma criança. Criança, geralmente, tem a saúde física boa, porque, né, já começa com o leite materno, os pais se preocupam com a alimentação. Não fugindo da alimentação saudável, a criança ela vai ser forte fisicamente. Ela vai estar bem nutrida, ela tem ali a sua imunidade já, né, bem preenchida. Só que ela pode desenvolver outros problemas, porque ela está aprendendo as coisas. Então vamos começar a falar dos transtornos de aprendizagem. Quando a criança começa a vida escolar. Então os pais têm que ficar atentos e principalmente os cuidadores. Sabe por quê? Porque às vezes os pais vão trabalhar e o filho, vocês cuidadores e cuidadoras, têm que buscar a criança na escola e acompanhar até mesmo nas lições do dia a dia. Ah, mas é função dos pais. Às vezes é função do cuidador. Tá bom? O que são transtornos de aprendizagem? São transtornos nos quais os padrões normais de aquisição de habilidades são perturbados desde o início do desenvolvimento. Todos nós, seres humanos, temos padrões normais para adquirir habilidades. Certo? Todos nós temos habilidades. Então, quando isso é perturbado do início do desenvolvimento, já é um transtorno que tem que ser verificado. Tá? Quais habilidades, professor? Ler, escrever e até mesmo matemática. Coisas simples do nosso cotidiano. Tudo envolve matemática.
Então, uma simples conta de, né, adição ou subtração, a pessoa tem que saber. Ah, mas eu não sei. Isso já é algo que foge do padrão da habilidade normal de uma pessoa. Todo mundo tem que ter esse tipo de raciocínio. Ler e escrever é uma coisa que todo mundo tem que ter, certo? Nesse caso, quando as pessoas não têm, aí ela tem uma deficiência, aí é outros 500, tá bom? Mas quando a criança começa a mostrar essas dificuldades, eu começo a perceber, tá? É onde que eu vou procurar uma ajuda médica. Então, ler, escrever, matemática, os alunos apresentam resultados abaixo do esperado, tá? Para o nível de escolaridade, desenvolvimento, capacidade cognitiva. Eu vou dar 2 exemplos para vocês e falar dos 2 aqui. Exemplos: dislexia e descalculia. Já ouviram falar desses 2 termos aqui? Dislexia e descalculia. Tá? É muito simples entender. Vamos lá. Antes disso, eu vou só falar as causas. O que pode acontecer numa criança, tá? Para que ela tenha essa dificuldade de aprendizado, essa dificuldade de habilidade. São 2 fatores que vão estar envolvendo aqui. A origem no aspecto biológico, a parte biológica da criança, e fatores genéticos e hereditários. Ela pode ter trazido isso de antecessores, dos pais, dos avós, ou uma alteração genética no DNA que pode ter confundido aí as células, né, toda a parte de processamento do corpo. Então, todas essas partes de transtorno de aprendizagem estão ligadas ao neurodesenvolvimento. Então, é quando o neurodesenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento neurológico da criança, não está legal. Se isso acontecer, onde é que a criança tem que ser levada? Para um neurologista, um pediatra, um neuropediatra. Tá bom? Então, isso aqui para as questões de saúde. Não são consideradas causas, tá, de transtornos de aprendizagem, por exemplo, doença cerebral, traumatismo, tá? Porque tem pessoas com doença cerebral, traumatismo que conseguem aprender. Comprometimento visual ou auditivo, isso não é causa, tá? Porque a pessoa com deficiência visual ou auditiva, ela consegue aprender. Comprometimento na inteligência, falta de oportunidade de aprender, mudança de escola. Tem pais que falam, mudou de escola, por isso que, né, teve dislexia, por isso que teve descalculia. Não. Isso aqui é um neurodesenvolvimento. Independente de onde a criança está, ela vai apresentar esses tipos de problemas. Tá? Então, eu falei da dislexia e da descalculia para vocês. Olha a dislexia. O que significa? Dificuldade no reconhecimento das palavras, comprometendo na capacidade de aprender a ler e escrever com correção e fluência. Sabe aquela questão da gente escrever e saber que a gente errou? Ou saber escrever com fluência? Tá? Além de uma simples compreensão de texto. Então, eu não consigo nem ler um texto, eu não consigo entender. Isso é uma dislexia. Tá? Dificuldade no reconhecimento de palavras. Se caracteriza por uma lesão central no sistema nervoso. Neurodesenvolvimento. É uma lesão. A criança, né, cresceu com aquilo. Pode se manifestar em pessoas com inteligência normal ou superior, ou seja, até quem é mais inteligente pode ter a dislexia, persistindo na vida adulta. E olha só, acomete de 0,5% a 17% da população mundial. Olha quantas pessoas são acometidas por dislexia. Vou dar exemplos para vocês aqui. Olha só, isso aqui foi feito por uma criança, tá? Em idade escolar, que deveria já aprender a escrever corretamente. Vocês estão entendendo alguma coisa? Tá? Mas olha só, tem a frase correta aqui, ó. Abrir uma porta e ver um fantasma. Olha como é que ela escreveu. Olha como é que essa criança escreveu. Olha como é que as letras não estão em concordância. Olha como é que ela aprendeu a fazer a letra, mas ela não consegue fazer a letra. Dá uma olhada. Ela não tem ali um raciocínio para desenvolver a palavra. Olha só. Polvo lavando a louça. Olha como é que ela escreve. Isso aqui tem que ser observado na fase 2, na segunda infância, aonde que a criança começa a desenvolver a sua independência, tá bom? Lá na vida escolar, certo? Extraterrestre furou a parede. Olha como é que ele escreveu. O E fora do S, tá? Olha aqui. Na verdade não é nem S, tinha que ser X, né? Dá uma olhada. Então, olha aqui, esqueleto do armário. E, cadê o S? Cadê o Lê aqui, ó? Tá? Junto, no armado. Então aqui ela teve dificuldade de raciocínio das palavras, dificuldade de comprometimento de interpretação do texto. Então, viu isso, cuidador, cuidadora, viu isso, pai, mãe, começa a observar mais de perto o filho ou a pessoa cuidada.
porque isso pode ser um sinal de dislexia. Olha aqui outro exemplo. Tá? Então, dá para entender alguma coisa aqui? Aqui dá para falar assim, ó, eu, quando crescer, quero ser jogador de futebol. Claro que, né, dá para entender isso. Olha como é que nós entendemos até uma coisa errada. Nós temos a capacidade de entendimento. A criança já tem que desenvolver essa capacidade, mas ela não consegue. Isso é uma doença neurodegenerativa. Perdão, é uma fase do neurodesenvolvimento da criança que não está de acordo com a idade dela. Tinha que estar, mas não está por questão de doença mesmo, tá? Olha só, sistema nervoso central. Olha só como é que ela escreve. Perceber isso aqui nos hábitos escolares da criança, tá? O que é descalculia? É como se fosse a mesma coisa das palavras, mas aqui envolve números. Então, olha só, caracteriza por uma inabilidade ou incapacidade de pensar, refletir, raciocinar processos ou tarefas que envolvam números e conceitos matemáticos, coisas simples. 1 mais 1. A criança não sabe entender. Tá? O mais. O que significa esse símbolo? Tá bom? Dificuldade de utilizar a linguagem para repassar um número. Pouca aptidão para realizar um cálculo simples. 1 mais 1. Tá? Incompreensão numérica. Que número é esse? Não sabe nem que número que está escrevendo. Acomete cerca de 1% das crianças. Então, 1% das crianças está acometida com descalcúlio. Olha aqui um exemplo. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Olha o 5 do contrário. Olha o 6 ao contrário. Olha o 7 ao contrário. Tá? Ela não tem uma ordem lógica. Olha aqui o 12 dela. Ó. Parece que está do avesso. Tá? Olha as contas matemáticas. Olha onde que ela põe o sinal de igual, onde que ela põe o sinal de mais. Está invertido aqui esse igual com o mais. Tá? Nós, adultos, compreendemos isso. Isso aqui é uma falha. Isso aqui é um erro. Criança apresenta isso, ela pode estar com descalcúlio. Tá? E por que é importante ver isso agora? Porque ela vai crescer, ela vai precisar usar isso aqui lá na vida adulta. Assim como as palavras. Como é que ela vai desenvolver no meio social se ela tem esse tipo de problema? Então, acho que tem que ir no médico sempre, tá? Para ver o que pode ser feito. Olha só, as contas todas erradas aqui. Ó. Ela não sabe expor os números corretamente. Na escola ensina, mas ela não consegue pôr isso em prática. Então, o que está acontecendo? Tá bom? Pensar sempre nisso aqui. Certo, meninada? Intolerâncias alimentares. Aqui a gente vai falar agora da parte de intolerância às partes de alimento. Tá? Vou também dando 2 exemplos para vocês aí. Aqui pode ser tanto intolerância para criança ou para qualquer tipo de idade. Mas eu coloquei aqui a parte de criança porque é onde que a gente começa a desenvolver e começa a observar mais rapidamente na criança. A primeira é a popular doença celíaca, que é a intolerância ao glúten. Já ouviram falar do glúten? Vou falar para vocês o que é o glúten daqui a pouco. É uma reação fisiológica anormal causada pela má digestão do glúten. O que vai causar essa má digestão? Inflamação aguda no intestino delgado, é onde que absorve os nutrientes, prejudicando a absorção, levando à desnutrição. Tá? Crianças começam a ter esse tipo de problema já ali no desenvolvimento dela. O glúten é uma combinação de proteínas aí encontradas dentro de cereais aí, farináceos, ó, grão de trigo, cevada, centeio, malte. Tá? Muito presente. O glúten é muito presente em pão, macarrão, bolo, bolacha, pizza. Por quê? Deixa a massa mais elástica e com melhor textura. É um conjunto de proteínas. Tá? Opa, perdão aqui, saí sem querer. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Tá? É um conjunto aí de proteínas que vão estar ali nas sementes, né? Tudo, na parte que faz pão, massa, etc. Que pode levar a um problema intestinal. Então, olha só, os principais sintomas da doença celíaca. Diarreia. Então, ó, criança que tem muita diarreia. Prisão de ventre. Aí é quando ela não faz, né, o cocôzinho certinho. Perda de peso. A criança tem que ganhar peso, não pode perder peso. Ela está desenvolvendo. Anemia. Sensação de estufamento. A criança às vezes está muito cheia. Não comeu nada, mas está muito cheia. Está estufada. Cólica e desconforto abdominal. Aquela dor abdominal. Pode ser sinal de doença celíaca. Tá? Por quê? Intolerância ao glúten. Aí os pais começam a observar isso. Ó, dei uma comida assim, assim, uma massa, um pão, tal, tá com dor, tá com diarreia, tal. Opa, vamos no médico, tá? Só que a doença celíaca não tem cura. O tratamento é não comer nada com glúten. É não ingerir glúten, tá? Então, quando essas proteínas, né, no caso o conjunto que é o glúten, é retirado, os sintomas desaparecem. Não tem cura.
Só que a pessoa não pode, né? A criança não pode mais comer nada com glúten. Beleza? Uma intolerância a esse tipo aqui de substância. Assim como a gente tem também a intolerância à lactose, que muitas crianças apresentam hoje em dia. Então, incapacidade total ou parcial do organismo de digerir o açúcar do leite, a lactose, ou dos derivados. Pela pouca quantidade ou ausência da lactase. O que é a lactase? É uma enzima nossa, nosso corpo produz a lactase, que tem a função de quebrar esse açúcar do leite ou derivados, para ser absorvido no intestino. Se eu não tenho a lactase, eu não quebro a lactose. Então o açúcar está ali e eu sou intolerante a essa lactose. Tá? Então nesse caso tem muitas crianças, muitos adultos também que têm intolerância à lactose. Quais são os sintomas? Distensão abdominal, o abdômen fica grande, aquele abdômen grandão, né? Parece que a gente fala que é barriga d'água. Diarreia, cólica, flatulência, são os gases, tá bom? Náusea e principalmente reações alérgicas no corpo. Então, coceira, espirro, tudo isso, tá bom? Então, isso aqui são os principais sintomas da intolerância à lactose. Qual que é o tratamento? Suspender também a ingestão de leite e derivados. Então, por exemplo, a criança ela come muito queijo, ela come manteiga, creme de leite, aí vai alguma receita, leite condensado para doce, requeijão, sorvete, tudo isso tem lactose. Tá? Se eu não tenho lactase, como é que isso é quebrado? Então, eu sou intolerante. E sempre optar por alimentos sem lactose. Então, hoje, né, tá na moda. Todos os alimentos sem lactose. Ah, porque zero lactose, leite zero lactose, não sei o que lá, queijo zero lactose. Tá? Que é o lac-free, uma combinação aí de vários produtos sem lactose. E isso é importante, porque não tem esse açúcar. Tá bom? Nesse caso, o corpo pode digerir normalmente. Então, muitas crianças têm esse problema de lactose aí também, que é a intolerância. Certo, meninada? Quis passar para vocês coisas simples aqui hoje. Claro que na sala de aula, com 2 horas de aula, o professor de vocês vai passar mais alguns outros aspectos na saúde da criança aí. Na saúde da criança, tá bom? Então, a gente viu a linha do tempo de 0 a 18 anos. Primeira, segunda e terceira infância. Tá? Organizando a rotina, qual que é a rotina correta para uma criança, porque ela está em fase de desenvolvimento. Os transtornos de aprendizagem e intolerâncias alimentares. Semana que vem vai ser a mesma aula, só que agora eu vou falar da terceira idade. A saúde na terceira idade, para vocês entenderem agora como que é a questão dos idosos. Tá? Como que é a saúde desses idosos e como tratar bem a saúde deles. Belezura? Muito bem. Maria Antônia, Liana, vocês querem falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Não, tá tudo certo. Beleza? Muito bem. Liana também, certinho? Certo. Então tá bom. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham, né, aprendido um pouquinho nessa aula de hoje, tá? Eu, para falar a verdade, fiz essa aula correndo hoje, porque eu estava um pouquinho atrasado, mas deu para pegar bastante coisa do livro, coloquei umas coisas a mais aí para vocês entenderem, e ficar atento na questão da criança em si, tá? É o desenvolvimento dela que vai fazer ela ser aquilo que ela vai ser lá na frente. Então, o desenvolvimento é muito importante, então a gente tem que ficar muito atento e atenta. Se vocês forem trabalhar com crianças, tá bom? Daqui a pouquinho tem o formulário, vou mandar no grupo para vocês, respondam quanto antes. Qualquer dúvida, manda mensagem no grupo também, tá bom? Precisa contar comigo, é só chamar. E terça-feira que vem, mais uma aulinha aí para o curso de vocês, tá bom? Muito bem. Pessoal, quero desejar uma ótima semana a todos. Uma ótima aí, um ótimo restinho, né, de terça-feira. Um bom restinho de semana aí para vocês. Um ótimo final de semana e até terça-feira, se Deus quiser. Tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus. Até semana que vem. Até lá.